Hoje vamos falar sobre as diferenças entre reconstrução facial e harmonização facial. Você sabe quais são as diferenças? Acompanhe aí nesse vídeo que vamos falar para vocês tudo. A reconstrução facial foi uma técnica desenvolvida há quase 2 décadas. Quem desenvolveu foi Maurício de Maio. Essa técnica foi uma das técnicas mais consolidadas e foi de lá que partiu todas as outras técnicas. O Maurício de Maio foi o criador do MD Codes. Foi uma das técnicas que ao longo dos anos vieram se atualizando, ficando cada vez mais adaptadas às necessidades dos pacientes. As harmonizações foram várias técnicas que nasceram a partir da reconstrução e várias técnicas nasceram depois daí. As reconstruções reposicionam os tecidos e as harmonizações aprimoram essas reconstruções. Se as harmonizações forem realizadas sem uma reconstrução facial, é possível que a sua face não fique com um aspecto natural. Então, sempre tenha isso em atenção. Reconstrua a sua face antes de harmonizá-la. Se tiver uma face reconstruída, com certeza a harmonização ficará bem. Se quiser saber mais acerca desse tema, contata a nossa equipe e marca uma avaliação com um dos nossos médicos. Cada paciente que chega à SculptFace tem uma história diferente. Por isso, o nosso primeiro passo é observar, diagnosticar e planear o seu caso clínico em concreto. Observamos a vossa face e, primeiro, vamos trabalhar desde as estruturas para depois combinarmos tratamentos desde regeneração do tecido, desde bioestimulação de colagênio, até mesmo tratamentos e tecnologias que associamos juntos a essa estrutura após tudo reposicionado. Se quiseres entender mais qual é o caso específico para a tua face, contata-nos e marca uma consulta comigo. Então, hoje nós estamos aqui a fazer uma consulta guiada por ecógrafo. E estamos a ver a localização do ácido hialurônico na parte superficial. É muito engraçado, gente. O ácido hialurônico superficial é uma chatice, hein? Dá malamount, pode dar festuma lá. Então, atenção nos preenchimentos que são feitos, porque vocês podem ficar com edemas durante muito tempo. E atenção, os edemas, ao contrário do que as pessoas acham, o ácido hialurônico não sai sozinho, tá? Nós temos que ajudar, principalmente na área periocular. O tempo deixa marcas, mas não precisa ser assim. Muitas pessoas acreditam que apenas deve procurar tratamentos quando já existem sinais avançados de envelhecimento. Mas a verdade é que não é preciso esperar o tempo marcar para depois corrigir. Quando cuidamos cedo, prevenimos pequenas intervenções e assim evitamos tratamentos mais agressivos no futuro. E quando cuidamos mais tarde, ainda assim é possível suavizar, harmonizar e devolver leveza ao rosto. Por isso, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Quer saber mais sobre isso? Marque uma consulta. Hoje é o dia de vocês entenderem o que é o lift sem olheira. É o trabalho que vocês entregam sem olheira. Amanhã vocês vão ver a cereja no topo do bolo, eu só tenho um bolo. Então, falta alguma coisa aqui, né? A doutora Viviane é incrível, ela tem um conhecimento que já abarcou de todas as formações que ela fez, nacionais e internacionais, e pude finalmente perceber o verdadeiro sentido e a aplicabilidade dos MD Codes com ela. Ela também tem uma técnica de construção de olheiras única no país, que só ela faz, e foi um gosto poder hoje estar aqui com ela e poder aprender estas técnicas, que eu achava que algumas delas eu sabia fazer, e quando estamos
junto de uma pessoa destas, com uma mão destas, apercebemos que ainda temos muito a aprender. Uma das dúvidas dos nossos pacientes e também dos colegas é como é que a gente faz a nossa olheira. Então, o grande problema das olheiras antigamente é que as olheiras eram feitas no plano dermo. Isso para pacientes 30, 35 mais, principalmente 35 mais, torna-se um problema porque o ácido desloca e depois torna-se uma bolsa. O que nós fazemos é desenvolvemos uma técnica que está a ser patenteada agora e essa técnica trabalha em 4 planos. Nós conseguimos reconstruir a olheira do paciente em todos os planos, de maneira que dure muito mais tempo. Além do que fica um resultado natural, não caracteriza nenhum risco, tampouco, deixando a olheira de forma completamente lisa e plana, sem risco de bolsas ou qualquer artificialidade. Portanto, comprovem a nossa técnica, venham cá e seja mais um paciente de sucesso. Hoje vamos falar sobre o envelhecimento do olhar e alguns sinais em que você pode identificar para saber se está a acontecer consigo. Sabia que o olhar é um dos primeiros pontos a envelhecer na nossa face? A cauda da sobrancelha passa a apontar para baixo. A nossa pálpebra começa a cair. O epicanto externo do olho começa a apontar para baixo. A esclerochou, que é a parte branca do nosso olhar, começa a ficar à mostra. Estes são alguns pontos em que o nosso olhar está a ficar envelhecido. Com isso vem a consequência da têmpora afundada e a olheira. Se você tem algum desses pontos, identifica este envelhecimento precoce ou por causas multifatoriais, marca uma consulta que eu vou te explicar como podemos resolver esse tipo de problema. Muitas das vezes, quando nós estamos a fazer um preenchimento labial, é preciso remover alguns excessos que podem ficar provenientes deste preenchimento. Isso chama-se preenchimento reverso. O que é isso? Vamos fazer correções dos preenchimentos sem ter necessidade de removê-los. Então, esta região aqui, nossa paciente tem um excesso de ácido hialurônico. Para que a gente não mexa no lábio que está bonito, vamos apenas remover a zona branca. Vamos aqui nesta zona com uma diluição de hialuronidase na medida correta, não aquela recomendada, mas aquela que ensinamos nas nossas formações, e vemos diretamente nessa zona e removemos apenas esta zona. Se quiser saber mais acerca das nossas formações, contata a nossa equipe e inscreve-te nas próximas. Quero esclarecer algumas dúvidas sobre a reconstrução dos lábios e é uma das perguntas mais realizadas em relação à reconstrução facial. A reconstrução facial não cirúrgica normalmente é realizada antes de qualquer procedimento labial. Por quê? Porque se a face estiver torta, assimétrica, o lábio também pode ficar assimétrico. Repare que se minha face estiver assim, o meu lábio também vai ficar torto. Então, antes de realizar um preenchimento labial, é muito importante realizar a simetria da face, um lifting facial, para depois, com o objetivo de tentar corrigir essa assimetria, fazermos a reconstrução desta região. Se quiser saber mais acerca de outro tema, contata a nossa equipe e marque uma consulta comigo.
O ácido hialurônico é um dos produtos mais utilizados em medicina estética, porém, precisamos saber que não é assim tão simples trabalhar com ácido hialurônico. Recentemente, saiu um estudo científico que a hialuronidase é o antídoto para desfazer o ácido hialurônico quando aplicado diretamente no tecido, apesar de não diluir de todo, remodela o tecido. Foi verificado que o ácido hialurônico, apesar de ser um produto que tem um antídoto que se dissolve, também é preciso verificar que este tecido sofre remodelações, podendo apresentar inclusive fibrose. Isso quer dizer que temos que ter muito cuidado quando utilizamos o ácido hialurônico para tratar os nossos pacientes, porque apesar de ser ácido hialurônico, o tecido local sofre alteração. Então é muito sério utilizar o ácido hialurônico e devemos ter consciência quando aplicá-lo. Meu nome é Doutora Viviane Pessoa. Para mais dicas, segue aqui o meu perfil. Trabalhar na área das olheiras não é fácil e talvez tenha sido por esta razão que tenha me dedicado tanto a esta área. Ao longo dos anos fui verificando a dificuldade que era trabalhar com a região periorbital. É uma área muito complexa que envolve musculatura, ligamentos, coxins de gordura profundos, superficiais e a derme. O que a gente verificou ao longo desses anos é que havia muitos preenchimentos dérmicos, subdérmicos, no subcutâneo superficial e havia muitos problemas. Migrações de produtos, efeito Tyndall, alterações das estruturas padrões. E aí fui tentando adaptar um tratamento que fosse eficaz com base em uma série de artigos científicos que eu fui estudando ao longo dos anos, com técnicas da medicina estética, juntando a cirurgia plástica e criei uma técnica eficaz. Comecei os estudos científicos, os testes, e depois de muitos anos verifiquei que era sustentável. Assim escrevi e fiz a publicação. Hoje o que percebo é que é uma técnica segura, eficaz e que cada vez mais tentamos desafiar várias estruturas nessa região. O VP Airlift ele vai te devolver essa estrutura, mas depois começa outra batalha, a batalha de reestruturar as camadas superficiais, desde tratamentos dérmicos com biorregeneradores, tratamentos com tecnologias para poder tornar firme esta derme. E depois vem outras estruturas, fortalecer os ligamentos, reposicionar tecidos e também reposicionar os tecidos gordurosos profundos que estão localizados nesta mesma área. Vejam só a complexidade que é. Vai ser uma paixão e continua sendo. A minha área é a especialidade na área da reconstrução das olheiras. Nós estamos muito próximo do dia da nossa formação e tudo o que vocês vão ver cá está relacionado com ciência, avanço, tecnologia. Nós aqui trabalhamos com tecnologias de ponta, técnicas altamente avançadas. E se tu és aquele profissional que já sabe tudo da harmonização facial, da medicina estética e quer aprender técnicas diferenciadas, dar um salto na tua carreira e não só apanhar um ticket alto, um nicho de pacientes especiais que vão te procurar pela qualidade do teu trabalho, vem aqui ter conosco, aprende com a equipa. Nós vamos passar para vocês tudo aquilo que é do nosso conhecimento e que fomos desenvolvendo ao longo de muitos anos. Se queres entender um pouco mais de como é os bastidores do nosso dia a dia aqui na SculptFace, inscreve-te nas nossas próximas formações em 2026. O erro mais comum que eu tenho reparado nos tratamentos das olheiras são os tratamentos dos preenchimentos superficiais. No momento, até pode ficar muito bom, mas o que eu tenho reparado é que, com o tempo, com semanas, esses produtos, além de ficarem superficiais, visíveis ao efeito Tyndall ou azulado, também fazem bolsas e até grandes migrações. Se esse é o seu caso, entenda que o preenchimento superficial não é indicado para o seu caso clínico. Existem outras abordagens tendo em conta o seu problema que podemos tratar em cada fase, nomeadamente desde a reconstrução do rebordo, da pré-maxila e também dos tecidos subjacentes que são responsáveis pela coloração, pigmentação, flacidez, dentre outras alterações que esses tecidos podem apresentar. Então, os tratamentos combinados são os mais indicados em determinados casos, como também em alguns, nomeadamente
a reestruturação do rebordo ósseo infraorbitário, responsável pelas depressões ou as bolsas. Se queres entender mais acerca deste tema e de outros temas, contata-nos e marca uma consulta comigo. Você já ouviu falar no Quantum 10? A Quantum 10 é uma cânula cirúrgica que foi desenvolvida para ser usada dentro dos consultórios médicos. Agora é possível tratar as zonas de gordura em pequenas áreas, desde a face e do corpo. Vocês podem ver que a Quantum 10 é uma cânula que tem 10 centímetros e tem uma energia na ponta. Essa energia ela vem em círculo e é possível queimar a gordura das zonas em que quiser ser tratadas, desde a face e ao corpo, nomeadamente zonas como a papada, um pouquinho da pochete, o canto interno de coxa, aquela bananinha do glúteo, dentre outras. Os resultados são progressivos, ou seja, é só preciso uma sessão, mas tal como toda cirurgia, precisa de acompanhamento, de tempo para que o corpo faça a cicatrização. Ou seja, você tem o mesmo resultado imediato apenas em uma sessão. Se quer saber mais deste tratamento, dentre outros tratamentos, na área cirúrgica, contata a nossa equipe e marque uma consulta com um dos nossos médicos. Hoje vamos explicar um pouco mais de como consiste o tratamento da reconstrução facial não cirúrgica na área das orelhas. Muitos dos pacientes ainda têm dúvidas de como este tratamento é executado. O preenchimento das orelhas prioriza o preenchimento da área dos tecidos dérmicos, bem como a deformidade da calha lacrimal, fazendo com que todos os defeitos dessa região sejam removidos através do preenchimento dos tecidos mais superficiais. Na reconstrução, nós priorizamos estruturas mais nobres, desde a reconstrução de todas as estruturas, bem como estruturas ósseas, reconstruções da área da maxila, coxins de gorduras profundos, movimentação, ou seja, deslocamento dos ligamentos para a zona de origem, para que possamos, com isto, promover um lift total na região. Por isso é que vocês veem nos nossos antes e depois resultados bem diferentes daqueles que com um simples preenchimento da orelha seriam possível realizar. Queres entender mais sobre isso? Contata a nossa equipe e marque uma consulta comigo, que eu vou te explicar tudo. O mais importante será o produto ou a técnica a ser utilizada? Vamos esclarecer todas essas questões agora. É verdade que o produto a ser utilizado é muito importante para obtermos um resultado eficaz, mas é fato de que a técnica é super importante para que este final seja o esperado. As técnicas utilizadas, elas têm que ser compatíveis com o que queremos, com o desejo do paciente e, é claro, com a longevidade do tratamento. Os tratamentos hoje em dia, eles são mais naturais, com menos excesso de produtos e preservando a qualidade dos tratamentos. Se queres saber mais acerca deste tema e de outros temas, contata a nossa equipe e marque uma consulta com um dos nossos médicos. MWC e eu acabei de ganhar como a melhor do mundo o troféu na categoria Beautification. É a primeira vez na história de Portugal. Isto é resultado de muito trabalho, muitas noites sem dormir, ciência, dedicação e profissionalismo. Vocês que sabem, me acompanham, sabem disso. Obrigada a todos, Portugal. Obrigado, Brasil. Obrigada a todos que acompanham o meu trabalho.
O Pillow Face é um tipo de tratamento que foi realizado durante muito tempo por diversos profissionais. O objetivo era tirar as áreas de sombras e deixar a face lisa. Só que esse conceito acabou. Atualmente, preservamos linhas, contornos e principalmente a identidade própria do paciente. Temos que ter cuidado quando apresentamos os nossos casos clínicos, apresentar linhas leves, bem traçadas, com resultados aparentes, sem retirar a identidade, que é aquilo que o paciente mais precisa, ser ele. Portanto, os tratamentos devem ser naturais e personalizados. Meu nome é Viviane Pessoa. Para mais dicas, segue-me aqui. O Quanto 10 é uma ponteira de radiofrequência desenhada especificamente para remodelar o corpo, retrair a pele e combater a flacidez, o que nos permite definir a linha da mandíbula, melhorar todo o contorno do rosto e tratar a papada, reduzindo a gordura, mas também tratar zonas como o abdômen e os braços. O AMWC, o maior congresso de medicina estética do mundo, acabou. Aqui vivemos imensas histórias, emoções como o ganho do maior prêmio do mundo na categoria Beautification e muito conhecimento. As novas tendências focam nos tratamentos multimodais, naturais e combinados, dos quais qualidade de pele, estrutura em pontos específicos da face, preservando a face única que é do paciente. Temos imensas novidades para levar e tecnologia de ponta. Obrigada a MWC, obrigada a todos os palestrantes que estiveram cá presentes por essa partilha de conhecimento. Obrigado a vocês que torceram por mim.